Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos continuidade à aula da semana passada. Vamos conversar sobre o tempo no romance, personagens, classificação. Eu peço licença a vocês para poder compartilhar o material da aula de hoje. Então, é nossa 10ª aula, desde a semana passada, que nós já estamos na segunda etapa, trabalhando conteúdos que são para A2. Então, vamos falar hoje sobre o tempo no romance. Então, o tempo no romance deve ser analisado cuidadosamente, visto que, enquanto no conto e na novela, ele é predominantemente cronológico. Isso nem sempre ocorre no romance. Desse modo, podemos assinalar 3 modalidades básicas de tempo, segundo Maçô de Moisés, 2001. Então, o tempo histórico, o tempo psicológico e o tempo metafísico-mítico. O tempo histórico, ele é basicamente cronológico, tá ok? Coloquei um relógiozinho aqui para orientar vocês. Basicamente cronológico. É seguido, é orientado, gente, no ritmo da marcação do dia e da noite, das estações do ano, do fluxo da maré, da movimentação do Sol. O tempo é medido cronologicamente. Agora, o tempo psicológico, ele não está relacionado ao tempo cronológico. Ele não depende da marcação do relógio, tá? É bem diferente do tempo histórico. Ele vem, gente, pela marcação das questões emotivas. A marcação se dá pela acentuação dos pensamentos, bem como pelas experiências universais, é cronometrado pela questão das sensações. O romancista, o trabalho do autor é no sentido de pegar as emoções e desenvolver ela por meio dos sentimentos, das sensações. Já o tempo metafísico ou mítico, ele é o tempo marcado pelo coletivo. O que é primordial nessa situação aqui, nesse tempo, né? O que é primordial é concretizado nos ritos e nas festas, as festas sagradas, por exemplo, aquela ideia de sagrado, de coletividade, de ajuntamento, de reunião, aquilo que está relacionado primordialmente a esses encontros e também ao tempo dentro do coletivo. No nosso material tem todos eles detalhadamente explicado para vocês. A personagem no romance. Personagem no latim, persona, máscara, é o tempo utilizado para designar as pessoas que vivem os conflitos e os dramas nas narrativas. Geralmente, apenas pode ser personagem. Chama a atenção de vocês aqui que Maçô de Moisés fala em 2001, página 226, que animais não são considerados personagens. As que participam do desenrolar das narrativas romanescas ou, abre aspas, são projeções da personagem, como no caso de Quincas Borba, que tem, né, o cachorro com o mesmo nome ali daquele filósofo. Quem já leu esta obra vai lembrar. Ou em vulgares, em sua condição, como a cachorra-baleia de Vidas Secas. Vocês lembram de Baleia? E ela está ali, né, acompanhando aquela família. E Baleia, né, passa fome junto com aquela família, vai pegar os preais no mato para matar a fome da família. Ela sofre junto com a família, ela sente junto com a família, e tem aquele desfecho tão triste que quem conheceu Vidas Secas de Graciliano Ramos sabe, né? Quem não, por favor, leia. Ou servem de motivo ao desenvolvimento da ação, como Moby Dick, que é aquela baleia, aquela obra que fala daquela baleia tão forte, né? Tudo ali que retratado. Quem não leu também poderia ler esta obra. Os animais participam como personagens nas fábulas
ou nas narrativas de cunho poético. Então, para Malsô de Moisés, animais não são considerados personagens. O número de personagens varia de obra para obra. O ficcionista pode povoar a narrativa ou reduzir o número ao essencial para o desenvolvimento dos conflitos. Uma característica a ser observada é que as personagens não se colocam no mesmo plano. E, se isso acontece, não são iguais. Por isso é importante que as personagens sejam classificadas a partir de vários critérios, não é? Então, quanto à importância do desenrolar da narrativa, protagonistas, antagonistas, deuteragonistas, que desempenham papel secundário de acordo com Moisés 2001. Quanto à sua universalidade, planas e redondas. Quanto à sua simbologia, tipos, caricaturas, caracteres, símbolos. Então, na hierarquia dramática, as personagens protagonistas são as personagens principais. As deuteragonistas ou antagonistas são as personagens secundárias. Nós já estudamos sobre isso, quando nós começamos a falar sobre personagem, no início do nosso semestre. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir lá, recorrer ao material estudado, às aulas gravadas. No aspecto da universalidade, consideramos personagens planas ou subdimensionais, as destituídas de profundidade psicológica ou de drama, e caracterizada por uma qualidade, um efeito, uma faculdade, uma característica. As personagens planas pertencem ao tempo histórico e, por terem essa tendência particular, podem ser chamadas tipos, representação universal ou caricaturas, representação regional. Então, por sua vez, as redondas ou tridimensionais têm profundidade e relacionam com várias características, obedece aos seus impulsos anteriores, colocando-se fora dos padrões sociais, acima ou abaixo deles. Por tais características, muitas vezes tornam-se símbolo de uma possibilidade humana levada a uma condição mais alta. Assim, a personagem redonda está presente no tempo psicológico. Então, vejam bem, queridos, essas informações aqui, vocês têm acesso com clareza a partir do momento que vocês trazem à memória leituras de romance, leitura de obras que vocês já tiveram. Então, livros que vocês já leram, tragam à memória esses personagens, como eles aparecem na obra. Assim, vocês conseguem entender claramente essas informações. Em relação à classificação do romance, existem tantos tipos de romance quanto forem os ângulos e planos em que o problema for situado. Então, como a gente conversou na aula passada, existe romance de ação, como existe romance de amor, como existe romance policial, como existe romance de contos de fada, existe romance também de pesadelos, de medo, de inquietação da alma, todos os tipos, como nós estudamos. Todas as classificações são passíveis de discussão. Não apenas por serem classificações, mas por serem de caráter literário. E por ser a literatura, tem toda essa liberdade de agir e de apresentar informações, como nós já estudamos. Não apenas, antes de discutirmos os tipos de romance, é importante entendermos que nenhum aspecto é estanque, mas diversos tipos se misturam em determinadas obras, deixando sobressair um deles. Isso é muito importante. Então, nós vamos observar os tipos, mas eles não são únicos. Em uma obra podem ter 2, 3 tipos, mas um vai ser destaque. É justamente o olhar cuidadoso de um leitor ativo, atento, que vai observar, que vai entender. Então, Eduí Muí, Apude, de Malsô de Moisés, 2011, na página 298, classifica o romance em 3 tipos fundamentais. Abre aspas. Romance de ação, romance de personagem e romance de drama. Esses 2 últimos parecem fugir de sua tipologia, mas, na verdade, obedecem critérios diversos. Então, vamos lá. A gente vai entender um pouco como esses romances, o lugar que esses romances ocupam, tá? E aí eu vou estabelecer para vocês a ênfase, as ênfases que eles têm, tá? Para que vocês consigam entender. Então, por exemplo, o romance de ação, ele
tem ênfase nos acontecimentos, tá? Dentro dos episódios. O que o romancista quer ali, o que o romancista realmente faz, depende unicamente da ação, ou seja, depende dos acontecimentos dos personagens, né? E aí, isso ele vai trazendo um ritmo à obra. Então, nós temos aqui um exemplo de José de Alencar, o Guarani, a obra de José de Alencar, o Guarani. Vocês já devem ter lido essa obra ou ter informações dela no ensino médio de vocês. Aí, nós temos o Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano, uma obra muito conhecida, não tão quanto o Guarani, mas muito conhecida, que vai mostrar essas ações todas, tudo isso que acontece, que depende da imaginação do romancista para que as coisas sejam desenvolvidas. Nós temos o romance de personagem, e aí esse romance, gente, ele tem um foco realmente nas personagens. As personagens, elas são muito pulsantes, muito envolventes. Os acontecimentos se dão por conta das personagens, não vice-versa. Tudo que acontece é em prol do personagem, o que o romancista descreve, os ambientes, os aspectos sociais que rodeiam, é tudo voltado a partir dos personagens. Então, um exemplo, tá? É o Primo Basílio. Essa obra é linda, magnífica, magnífica de Eça de Queiroz. Quem não leu também pode assistir ao filme. Já tivemos 2 filmes dessa obra, tem um bastante atual, que vocês poderiam assistir. Muito interessante, muito inquietante, e um desfecho daqueles, né? E também temos O Crime do Padre Amaro, que é também de Eça de Queiroz, que é uma obra muito, muito significativa, importante da nossa literatura. Já o romance de drama, o personagem enredo nesse tipo de romance são inseparáveis. É aquele romance que pulsa, ele é muito dramático, ele é muito envolvente, ele pode, assim, ele tem uma aproximação do psicológico por conta dessa ação forte do drama. Tanto personagem, ação, enredo, todos caminham junto. Um exemplo disso são as obras de Clarice. Há muito, que tem muito forte isso, é Perto do Coração Selvagem. Uma obra impactante, mas uma obra complexa. Quem não tem leituras profundas, quem não tem outras leituras de Clarice, a priori poderá ter dificuldade com essa obra. Então, precisa ser um pouco mais amadurecido nas leituras para chegar perto do Coração Selvagem. Então, esse romance, esse tipo de romance, de drama, é aquele romance que realmente envolve tudo a partir do personagem, aquela ideia mesmo de suspense, de coração pulsando. E assim nós terminamos as nossas aulas acerca de romance. Aqui nós temos as nossas referências. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. E a nossa próxima aula será no Meet ao vivo. Nós vamos discutir a crônica O Gigolô das Palavras, de Luiz Fernando Veríssimo. Até mais, queridos.